Não adianta prender pessoas que não querem ficar. Você vai se frustrar, você vai se machucar, e no final da história você vai entender que você não tem domínio sobre a vida das pessoas. Portanto, se você ama de verdade, deixa ir. Se realmente existe amor no seu coração, deixa sair. É óbvio que o pai não quer que o filho vá embora, mas o pai sabe que o filho precisa viver a sua própria experiência. Porque se ele não vive a experiência da frustração, ele não valoriza o caminho de volta. Se ele não se decepciona com o que tem no mundo, ele não reconhece como é bom estar na casa do pai. Existem pessoas que precisam viver as suas próprias experiências. E não adianta você proteger o seu filho, não adianta você tentar esconder ele do mundo, porque tem horas que ele vai precisar viver a própria experiência. E por mais que você ame essa pessoa que está do seu lado, você não tem o poder de prender pessoas que não querem ficar. Quanto mais você segura com as suas mãos, mais você se machuca. Quanto mais você tenta domínio sobre as pessoas, mais você se fere, porque você não consegue controlar a vida de ninguém. Então, quer um conselho? Deixa ir, deixa sair, porque algumas pessoas precisam viver essa experiência. Porque se o filho verdadeiramente ama, ele vai voltar para casa. Só que o problema é de você insistir em pessoas que não querem ficar ao seu lado, faz gerar mais sofrimento e decepção para o teu coração. Porque lá na frente, essa pessoa vai sair da mesma forma. Quando eu prendo pessoas que não querem ficar na minha vida, essas pessoas trazem mais confusão e problema. É por isso que eu, Rodrigo Santana, eu não prendo ninguém que não quer ficar na minha vida. Eu não prendo relacionamentos. Eu não fico segurando pessoas que não querem ficar. Porque se o coração está fora, eu não consigo influenciar para ficar aqui dentro. Então existem momentos que as pessoas precisam viver as suas próprias experiências para começar a valorizar o caminho de dentro da casa. Às vezes a pessoa precisa se perder para valorizar o caminho de volta. É isso que acontece. O pai não questiona, deixa simplesmente o filho sair de casa, ele pega parte da herança, e o texto diz que ele vai gastar tudo, vivendo de uma forma dissoluta. Ele sente fome e agora vai padecer, sofrendo necessidade. Olhe para cá. O pai queria que ele passasse fome, sim ou não? O pai queria que ele passasse por necessidade, sim ou não? Claro que não. Só que o pai entendeu que o filho precisava viver a própria experiência. E como resultado da atitude errada do filho, veio a fome e a necessidade. Porque decisões erradas geram sofrimento. Quando eu tomo atitudes erradas, eu estou semeando um caminho de sofrimento. Quando eu entro com a precipitação, eu sofro as consequências de uma decisão errada. Quando você sai da direção do pai, você colhe para a sua vida sofrimento. Existem caminhos que o pai não quer que você atravesse. O pai não tem fome para você. O pai não tem necessidade para você. O pai não quer que você passe por esse processo de sofrimento. Mas ele sabe que a única forma de você valorizar a presença dele é passando pelo processo. Então existem dores que você está vivendo por causa das suas próprias decisões. Por isso que a Bíblia diz: de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. As decisões erradas geram destinos de destruição. Você entra em lugares que o pai não queria que você entrasse. Você se relaciona com gente que o pai não queria que você se relacionasse.
Você se envolve em ambientes que o pai não queria que você se envolvesse, e como resultado disso veio a fome e a necessidade, porque decisões erradas geram sofrimento. Ele colhe sofrimento para a vida dele, até que, estando num estado ruim, aparece um cidadão na história que vai apresentar para ele um emprego para apacentar os porcos. E se você acha que a situação está ruim, ela fica pior, porque esse homem oferece um emprego que vai afundar mais ainda a vida do filho pródigo. Porque toda vez que você sai do propósito de Deus, o diabo coloca pessoas para te destruir. Eu vou repetir essa frase. Toda vez que você sai do propósito de Deus, o diabo coloca pessoas para destruir sua vida. Billy Graham tem uma frase que eu gosto. Ele diz: sempre que um homem deseja navegar para longe da direção de Deus, o diabo tem um barco preparado. A atitude da desobediência faz com que você se distancie do propósito, a ponto do inimigo colocar pessoas no seu caminho para te afundar ainda mais. Quando você decide sair da direção de Deus, o inimigo coloca relacionamentos, pessoas para te tirar da presença. Aí você percebe que desde o momento que aquela pessoa entrou na sua vida, você perdeu a vontade de orar, você perdeu a vontade de vir para a igreja, você perdeu a vontade de liderar, você está querendo entregar a sua célula, você não quer mais saber de culto, porque são relacionamentos que o inimigo criou para tentar te distanciar da casa do Pai. E você não percebeu que as decisões erradas estão te distanciando do propósito. É um namoro que veio para esfriar sua fé, é uma pessoa que apareceu com a intenção de manchar a sua santidade. São relacionamentos que em vez de te levar para perto do Pai, eles estão afundando você cada vez mais. E você precisa ter sensibilidade para entender isso. Porque quando você está fora da direção de Deus, o diabo ele cria um outro abismo para te afundar. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você se distancia do propósito, entra no caminho da desobediência, se rebela contra a vontade do Pai. O inimigo coloca pessoas no seu caminho, e cada vez mais a situação vai vindo de mal a pior. Até que chega um momento que o filho lembra que os funcionários do pai eram melhor tratados do que a forma como ele estava sendo tratado naquela situação. Com vontade de comer daquilo que estava dando para os porcos, ele lembra que os funcionários do pai eram melhor tratados. Então ele cai em si e decide se levantar para voltar para a casa do pai, não como filho, mas pelo menos como um funcionário, porque ele acreditava que o pai certamente o receberia. Existem duas características que envolvem o coração desse jovem. A primeira é a consciência que o pai vai tratá-lo melhor. A segunda é a saudade de voltar para o ambiente onde o pai está. Então, quer um conselho? Deixa essa saudade explodir no teu coração. Deixa essa saudade invadir a sua alma. Lembra do tempo que você vivia de oração na casa do Pai. Você orava, hoje você não ora mais. Você buscava, hoje não busca mais. Você se consagrava, hoje não se consagra mais. Porque as coisas do mundo te distanciaram da presença. Mas deixa a saudade do que o Pai fazia bater no teu coração, para você retornar o caminho de volta para o Pai. Deixa essa saudade encher o teu coração, para você voltar a orar como antes, a buscar como antes, a ler a Bíblia como antes. Deixa essa saudade invadir o teu espírito, para você sair com a decisão de retornar para a casa do Pai.